Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui do nosso primeiro congresso online Família e Sexualidade. Estou com o professor Luiz Antônio, que é psicólogo, e vai trazer um tema tão importante para nós, que é a sexualidade da pessoa com deficiência física. Seja muito bem-vindo, professor. Queremos te dar as boas-vindas e te agradecer por ter aceito o nosso convite. Olá, obrigado. Eu que agradeço, Sara, pela oportunidade de participar desse evento, contribuindo aí no que se refere a discutir o tema sexualidade, especificamente sexualidade da pessoa com deficiência. Antes de iniciar, acho importante dizer algumas coisas, né? Assim, abordar a sexualidade já é um tema difícil dentro de um contexto, vamos colocar, de pessoas sem deficiência. E abordar sexualidade ainda, envolvendo o tema de pessoas com deficiência, ele se torna ainda muito mais um tabu. E necessariamente também, principalmente para quem acompanhar o trabalho que vocês estão realizando, é um tema que ainda não tem pesquisas e dados suficientes para isso. Então, muito do que vai ser dito aqui é em função do trabalho do meu mestrado, que envolve trajetória social e política de pessoas com deficiência. Isso envolve o meu trabalho com família, por ser terapeuta de família, e isso envolve também o meu trabalho na área de formação e educação em terapia e educação sexual, que eu também sou professor de curso de pós-graduação. Por que isso? Primeiro, vamos falar dos mitos aí em relação à própria sexualidade. De conhecimento de todos, ou da grande maioria, que a sexualidade sempre foi tratada por um tabu, né? Não se discute o que se faz em quatro paredes, muito mais do que se faz ainda em uma cama, né? Porém, isso faz parte do imaginário e necessariamente isso faz parte do inconsciente, pensando em termos de psicologia, efetivamente, isso faz parte do desejo do ser humano, né? Nós somos motivados por desejos e, basicamente, por desejos e impulsos sexuais, aí se considerar uma teoria com base freudiana. Só que quando você fala isso entre duas pessoas, é que eu vou usar um termo muito entre aspas, não partindo para uma comunicação inclusiva, entre duas pessoas normais, vamos colocar assim, uma pode até ter mais liberdade ou outra para não discutir sobre sexo e sexualidade, outra pode ter uma questão mais religiosa, não se discute esse assunto. E aí, necessariamente, eu passo pela discussão muito mais primordial do que é isso. Qual é a necessidade do ser humano para pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência, as pessoas normais, entre aspas, que são mais resolvidas, ou as pessoas que não são tão bem resolvidas também, aí entre aspas, em relação à própria sexualidade. Então, quando eu digo, e eu vou em atendimento e digo isso nas minhas aulas em relação à sexualidade da pessoa com deficiência, antes de você abordar a sexualidade de alguém, tenha a sua sexualidade resolvida, né? Porque você vai abordar temas e assuntos, você vai discutir questões que talvez não estejam de acordo com seus valores ou princípios, essencialmente. E pensando em termos de práticas de educação e terapia sexual, eu vou ter já que lidar com um número de pessoas que trazem uma série de desejos, fantasias, prazeres ou desprazeres em relação ao ato ou à própria sexualidade. Imagine quando eu tenho que lidar com isso com algo que é diferente à minha pessoa. E é importante também dizer isso, né, aqui para quem vai participar desse, ou palestrando, ou até assistindo, eu sou só um estudioso sobre a sexualidade e sexualidade da pessoa com deficiência. Mas quem efetivamente pode falar da própria sexualidade é quem vive por ela, né? Então, um dos aspectos que a gente vê aí em relação a mitos e tabus de sexualidade da pessoa com deficiência necessariamente eu tento dar uma opinião sobre a vida do outro e eu não sei quem é esse. Esse é um diferente de mim, sobre N aspectos. Tanto esse mesmo conceito de quem é esse indivíduo, essa pessoa, esse ser, também vale para pessoas sem deficiência. Só que quando eu abordo a questão da deficiência em si, eu tenho que entender que eu estou falando de um ser humano que ele tem a sua própria vida, ele tem a sua própria
a sexualidade, a sua individualidade, os seus desejos, e para ele, aquele corpo que ele tem é o único corpo que ele conhece. Que aí entra um outro aspecto. Eu tenho que entender sobre qual deficiência eu vou estudar ou eu vou abordar. Eu não posso generalizar que as deficiências são iguais. Eu não posso abordar que as pessoas com deficiências são iguais. Não. Cada deficiência tem uma característica, cada deficiência afeta esse indivíduo de uma maneira, cada deficiência tem uma complexidade. Então, não é só dizer prazer ou não prazer, não é só dizer exercício sexual ou prática sexual. É entender, dentro do espectro da deficiência que essa pessoa apresenta, primeiro de tudo, qual é essa relação e identidade que ela tem com a deficiência em si que ela tem. O outro aspecto, qual característica que essa deficiência afeta ou não a questão do prazer, do desejo, da libido e do ato sexual em si, se a gente colocar em termos de sexualidade. Quer dizer, eu não tenho só o prazer, só o desejo. As características são as mesmas, né? Se afetou terminação nervosa, não afetou, afetou cognição, não afetou cognição, se tem conhecimento, não tem conhecimento, se tem discernimento para entender o que é um prazer, um desejo, ou até uma exploração sexual que a gente não sabe, né? Porque, assim, esse indivíduo, que é especificamente a pessoa com deficiência, dependendo do espectro que ele tem, para ele é muito natural ter prazer, né? E aí eu vou para casos muito mais extremos, né? O abuso de pessoas, sexual de abusos de pessoas com deficiência é altíssimo número. E, principalmente, casos de deficiência intelectual, onde esse indivíduo não tem discernimento do que ele pode ou não pode fazer. E mais ainda, foi imputado para esse indivíduo de que ele não tem de que ele não tem identidade durante muito tempo. E esses são os mitos que nós vamos trazer em relação à própria sexualidade, inclusive da sexualidade da pessoa com deficiência. Como durante muito tempo a história tratou as pessoas com deficiência como um ser sem identidade, sem direito, ele foi colocado sempre à margem de tudo, né? Inclusive colocado em distanciamento social. Ele também era levado para os hospitais, né, para os cuidados, longe da família, porque ele foge do padrão de normalidade, do padrão de identidade de igual. E se imaginava que, por ter deficiência, aqui eu vou generalizar, esse indivíduo não tinha identidade, não tinha prazer, não tinha consciência, não tinha memória. E sempre, por incrível que pareça, a sociedade tratou como objeto de estudo. Nesse aspecto de objeto de estudo, além de ir para esses depósitos, né, que eram os hospitais, Michel Foucault, gosto muito dessa referência, ele vai tratar como loucos de todos os gêneros, que eram muito mais depósitos, né, onde eu tinha efetivamente pessoas com problemas mentais, pessoas com deficiência, seja ela de qualquer for, ou pessoas desajustadas socialmente. Então, sempre foi relegado a uma identidade a esse indivíduo. E se ele não tem identidade, ele não tem legitimidade, mais ainda. Se ele apresenta uma deficiência, ele não é normal. Se ele não é normal, ele não tem prazer. Esse é um conceito que está associado ao mito, efetivamente, que envolve pessoas com deficiência. Tem outro aspecto também que é importante destacar aqui, que a família, essencialmente, filho é projeção de pai e mãe, né? É a minha continuidade, a minha herança. E se esse filho nasce com uma deficiência, necessariamente algo deu errado nessa história. Então, a família vai trabalhar com as questões da culpa, a família vai trabalhar com as questões de não funcionou, deu errado, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, vai trabalhar com abandono. Então, para a família, em aspectos, só na sexualidade nesse caso, né, a família também não sabe lidar com aquele ser que acabou de nascer, que não era esperado daquela maneira. E eu costumo dizer muito isso, né, assim, a partir do momento que uma mulher diz que está grávida, ela ouve a seguinte frase: parabéns, felicidades, que venha com saúde e perfeito.
Então, eu já estou imputando que se não tiver saúde, não tiver perfeição, essa criança vai ter problemas. Não é assim que funciona, né? É evidente que, dependendo do grau de deficiência ou das complexidades que essa criança pode ter ao nascer, ela vai ter maior ou menor adaptabilidade em relação à vida que não foi pensada para ela, porque a vida foi pensada para as pessoas sem deficiência. Então, esse indivíduo que sempre foi relegado e afastado lá atrás, anteriormente da família do convívio, era alguém que não viveria muito tempo, até porque vivia em condições de abandono, não tinha uma perspectiva de vida e de futuro, né, pessoal e profissional, e aí lembrando que todo indivíduo, economicamente, ele precisa ser produtivo, e quando você tem alguém com deficiência, você deixou de ter a produtividade, então ele se torna um incapaz, né? Eu atribuo a ele certas limitações. E a última coisa que eu vou pensar é se a pessoa vai ter sexualidade ou não. Mais ainda, se essa pessoa vai ter vida romântica. Se essa pessoa vai ter um casamento. Quem, né? Porque são dois aspectos, né? Como é que essa pessoa que apresenta uma deficiência irá se relacionar, irá ter um namoro, irá casar, irá ter filhos, irá manter a família, irá ter uma sexualidade, quer dizer assim, uma série de questionamentos que essa sociedade, que sempre foi dita normal, excluiu quem não entra dentro do padrão da normalidade. Então, durante muitos anos, a pessoa com deficiência, ela foi sempre colocada à margem, aos cuidados da igreja, inicialmente, porque pai e mãe não sabiam cuidar, aos cuidados da medicina, porque eu sei o que é o melhor para o seu filho, então pai e mãe também não sabem cuidar. E, mais recentemente, as famílias começaram a cuidar dos seus filhos. Basicamente, a gente pode dizer isso em termos de Brasil, né, para trazer para a nossa realidade, a partir do momento em que você começa a favorecer na Constituição de 88, que é a inclusão, né, as escolas não segregadas, que isso também é outro fator, e mais recentemente, quando a gente teve a Lei Brasileira de Inclusão, que é o meu último assunto aqui, para não perder o foco, de que eu dou direitos e garantias, eu instituo de quem é esse indivíduo. E aí, eu tenho que entender também o seguinte, a hora que esse indivíduo passa a conviver dentro da sua própria família, ou esse indivíduo ele é relegado a uma vida social, e a família passa a ter esses segredos de família, ou esse indivíduo passa a ter uma vida social, mas ele ainda é controlado pela família. E é muito curioso, como eu trabalho com pessoas com deficiência e família com pessoas com deficiência, na maioria das vezes a família procura que esse indivíduo que tem uma deficiência vá namorar, ele procure namorar alguém que também tem uma deficiência. Ou alguém que a família possa manter perto. Se vai casar e morar dentro da minha casa. Né? É como se tem uma proteção de que esse indivíduo não pudesse ter uma vida própria e autônoma. É evidente que a gente tem que deixar claro aqui que existem diversos níveis de deficiência, de interação, inclusive de comprometimento físico, motor, intelectual ou até social, né? Mas a gente está dizendo aqui de uma deficiência leve e moderada, né? Os casos mais graves, necessariamente a família tem que ter um cuidado muito maior, até porque essa pessoa se tem deficiência múltipla, ela não vai sair da cama, ela precisa de um cuidado muito maior. Então, a hora que esse indivíduo passa a conviver dentro de casa e a família entende que esse indivíduo passa por uma adolescência, pré-adolescência, adolescência, que ele começa a desenvolver a sexualidade, a família entra em pânico, né? Porque assim, eu não resolvi nem a minha, eu vou ter que resolver a do meu filho, eu vou ter que falar que esse meu filho está se masturbando, eu vou ter que falar que esse meu filho vai ter uma iniciação sexual, ou para minha filha, muito mais ainda. Então, esse indivíduo, como a família não tem a sexualidade resolvida, e aí a família como um todo, porque pai e mãe nunca sentaram para discutir o que é essa sexualidade deles, quem dirá dos filhos, ainda mais dos filhos com deficiência, o que acontece é um mecanismo de repressão, né? Então, impedem com que esse indivíduo passe a exercer plenamente a sua sexualidade. Só que este indivíduo que tem deficiência hoje, ele frequenta a escola. Pode ser uma escola necessariamente dedicada a uma educação de pessoas específicas com deficiência, ou de uma escola inclusive, efetivamente, ele vai ter contato com outras crianças. E mais ainda, ele vai ter a própria sexualidade dele, porque a gente explora o corpo, a gente conhece o corpo. Não é muito diferente de uma pessoa com deficiência. Só que
como se é atribuída uma deficiência a essa pessoa, a família acha que tudo que ele faz é relacionado à deficiência. Então, mas ele se masturba e ninguém controla. Mas ele faz tal coisa e ninguém controla. Bem, na verdade, a família não sabe também qual é o limite da própria deficiência em si para estabelecer quais são os limites que essa criança efetivamente vai aprender. E, como eu digo, é uma questão de funcionalidade. Eu tenho que discutir isso, o que é permitido fazer privado e o que é permitido fazer em público. Quando eu começo a estabelecer essa identidade com o meu filho, que tem uma deficiência, ou filha, que é permitido ou não permitido, essa criança passa a entender que nem tudo que ela irá fazer é permitido em público. Questão da masturbação, como a gente vê, né? Geralmente o menino se masturba muito mais em sala de aula ou no corredor. Quando a família tem isso resolvido, ele sabe que ele vai fazer isso no quarto dele ou no banheiro. Só que a família tem que estar resolvida para isso, né? Porque se ele não aprende em casa, não vai ser muito diferente, ele vai aprender na rua. E como ele tem a deficiência, aí sim podem surgir as questões de abuso, que é a grande preocupação da própria família, né? Então, necessariamente, em termos de educação sexual de pessoas com deficiência, essa educação deve partir do núcleo familiar, até para evitar uma gravidez indesejada, né? Não é muito diferente de uma criança que não tem deficiência. O ponto é, eu tenho que entender de qual deficiência eu estou falando e o quanto de entendimento intelectual e discernimento tem para dizer o que pode e o que não pode, né? Bom, então a gente falou da questão da criança, agora a gente vai para a adolescência. Na adolescência, essa pessoa com deficiência, ela vai em busca da sexualidade dela, principalmente se ela tem isso muito bem resolvido, ela vai querer namorar, e mais ainda, se ela não sabe o que é nem namorar, já chegou a acontecer de receber casais, né, atendendo grupos de família, que a menina chegou e falou assim, tô grávida. Pronto, a família entrou em surto, né? Como você está grávida, mas o que aconteceu? E aí foram atrás da família do menino, que também tem deficiência. Você engravidou? Não engravidou, porque ele também não sabia o que era isso. Simplesmente ela deu um beijo na boca, né? Então, como não foi dito o que é e o que não é gravidez, como se engravida, não engravida, para ela, que via sempre casais se beijando e tinham filhos, casais que se beijam estavam grávidos. Então, o trabalho é todo muito mais complexo do que esse, né? É um trabalho necessariamente de educação sexual, né? Também para o adolescente e o adolescente que tem uma deficiência. Começamos a chegar, então, na vida adulta, né? Para dar um salto aí de questões de resolução. A maioria das pessoas com deficiência, ela sabe quais são os seus limites corpóreos para a sexualidade. E aí, ela tem, na busca dessa sexualidade, é descobrir o quanto esse indivíduo que eu me relaciono está se relacionando comigo porque, de fato, me ama, me gosta, me deseja, ou passa pelo sentimento de culpa e de piedade. Então, tem muito isso, né? Por que é que você está comigo? Né, tem um questionamento, você está comigo porque eu sou, entre aspas, um coitado, né, que tem algumas limitações, ou você está comigo porque você gosta? Então, na abordagem da sexualidade, principalmente casais que envolvem uma das pessoas com deficiência ou outra não, meu primeiro questionamento é sempre esse, para a pessoa com deficiência. Como é a sexualidade para você? Como é que é o outro indivíduo lidar com a sua sexualidade? Né? Porque se eu estou muito bem resolvido em relação a mim, eu tenho que perguntar para o meu parceiro ou parceira como é que ele vê essa sexualidade, essa deficiência e essa sexualidade em si. Curiosamente, quando esses casais se entendem, essa sexualidade é muito mais fluida e muito mais permitida. Por quê? Porque como eu tenho uma deficiência, eu não vou ter os limites que uma pessoa sem deficiência tem. Eu vou explorar mais o meu corpo, eu vou explorar mais as partes do meu corpo, eu vou ser muito mais permitido. Tanto é que não tem dados estatísticos, mas você também é uma profissional da área de sexualidade, sabe bem disso, são os maiores consumidores de produtos e brinquedos eróticos, né? Vão em feira, participam, compram, consomem, né? Porque assim, eu talvez não tenha toda essa minha sexualidade que eu possa exercer sozinho e eu vou precisar de um equipamento para isso. Eu vou precisar de um cosmético para me auxiliar. E não tem o bloqueio do pode ou não pode. A verdade
eu sei que eu preciso, vai me ajudar. Então, quando os casais se entendem na própria sexualidade, o ato sexual em si ele acaba sendo mais prazeroso, tanto para ele quanto para ela. Para quem estuda, a gente brinca, né, que existe uma Kama Sutra para quem é cadeirante, existem posições para usar a cadeira, porque a cadeira é a extensão do corpo, né? Existem a questão dos jogos sexuais, existem as questões das brincadeiras sexuais, e esse casal se torna mais feliz sexualmente. Claro que a gente tem que lembrar que vão existir decepções, ou naquele momento posso funcionar ou não posso funcionar, como todo casal normal, como toda sexualidade normal. O grande ponto em termos de ter uma deficiência, não me impede de ter uma vida sexual ou uma sexualidade saudável. Né? Eu tenho que entender quais são os limites do meu corpo. Assim como uma pessoa sem deficiência também tem que entender. Um outro aspecto, né, e aí a gente traz a discussão mas, Luiz, como é que fica? Namoro, casamento, direitos legais, não legais, até efetivamente a lei brasileira de inclusão, se eu tivesse uma deficiência e comprometesse a minha vida intelectual, eu só poderia namorar ou casar se eu fosse tutelado por um juiz. Se me dessem autorização, inclusive de gravidez, né, inclusive de reprodução. E o grande avanço dessa lei é dizer o seguinte: a pessoa com deficiência ela tem o direito e o exercício da sua sexualidade, inclusive de casamento, adoção, reprodução assistida, e eu não posso fazer nenhuma interferência na vida sexual dessa pessoa, exceto se ela tiver um comprometimento legal, né, uma capacidade intelectual, no caso, para decidir o que é bom ou não, porque aí eu vou ser um tutor dessa pessoa, inclusive para gerar e criar filhos. E é muito curioso, né, para quem estuda e discute a questão da trajetória social e política, eu precisei de uma lei para dizer que pessoas com deficiência têm direitos e garantias. Né? Só que detalhe, isso não se aplica a todas as deficiências. Isso é que é mais curioso. Então, a sociedade ela também discrimina e separa pelas deficiências. Se eu tenho autonomia, independente da minha deficiência, eu não sou visto como uma pessoa com deficiência. Se eu não tenho autonomia, eu sou limitado pela minha deficiência. Então, o grande ponto da sociedade nesse aspecto é discutir, primeiro, eu gosto muito do texto, apesar de ser um texto jurídico de Constituição, mas ele vale a pena, todos somos iguais perante a lei, os iguais como os iguais, os diferentes respeitando as suas diferenças. Só que não existe um respeito às diferenças. Existe um enquadramento da diferença. Ou você entra numa normatização, ou você não entra numa normatização. Ou você atende os princípios da maioria da sociedade, ou você não atende a maioria dos princípios. Só que se eu tenho uma deficiência e eu exerço a minha cidadania, eu também tenho um direito igualitário respeitando as minhas diferenças. Então, ao abordar a sexualidade, necessariamente a sexualidade da pessoa com deficiência qual é a sua diferença, como ela te limita ou te capacita e como que a gente pode conviver da melhor maneira sem que você se sinta violentado em função da sua deficiência e sem que eu te violente em função dessa deficiência. Como é que nós podemos nos entender para que você tenha o prazer, o desejo sexual dentro do que lhe é permitido e você consegue, né? Para que eu também não te abuse. Como é que nós podemos viver em harmonia, pensando especificamente na questão da sexualidade, sem que haja um confronto ou, efetivamente, vou citar novamente a palavra abuso, porque aí vem outro dado. Em termos de sexualidade da pessoa com deficiência, existem grupos específicos para sexo com pessoas com deficiência. E aí, que são os pretenders, são os wasnabis, né, são os devotees ou devotees, que é onde a gente vê, no Brasil nós não temos dados estatísticos sobre isso, mas se você entrar na internet e fizer uma busca, existem estudos, né, desde 1800 sobre essa questão do ato sexual da pessoa com deficiência,
E o que a gente vê muitas vezes é que, por uma questão de aceitação, a pessoa com deficiência aceita sair com alguém que é devotee ou pretenders, só para se sentir amado e desejado. Existe a exploração sexual, que é a venda do corpo da pessoa com deficiência só porque eu tenho um desejo, prazer de ter uma relação sexual com alguém que tem uma deficiência, né? Então, esse é o cuidado, por isso que instruir alguém que não tenha deficiência, ou instruir alguém que tenha deficiência sobre sexualidade, é importante para entender que o meu corpo, minhas regras, né? Se eu não conseguir me amar o suficiente, não tendo uma deficiência ou tendo uma deficiência, eu poderia passar necessariamente por questões de abuso sexual sobre qualquer maneira, não só sobre abuso amoroso, mas inclusive sobre a exploração sexual. Você me permite, né, para a gente poder dar uma encaminhada aqui, não existem dados estatísticos sobre violência sexual contra a pessoa com deficiência. Ele entra contra abuso contra a mulher, ele entra como abuso contra o menor, mas não necessariamente ele explicita, ele deixa claro qual tipo de deficiência, como foi o abuso. E, mais uma vez, o abuso sexual contra a pessoa com deficiência acontece dentro de casa. Ele não acontece na rua. São raros os casos de rua, né? Então, esse abusador é o mesmo abusador de uma pessoa que vai abusar de uma pessoa sem deficiência, né? Ele vai abusar de quem está próximo dentro da casa dele. E aí, como profissionais da área da saúde, como profissionais da área de educação e de sexualidade, reforçar a educação sexual da família e a educação sexual da pessoa com deficiência, até dos limites da própria sexualidade, prazer ou não prazer, reprodução, não prazer, esse é meu papel como técnico. E mais ainda, como técnico, continuar estudando. Porque a cada momento que me chega uma pessoa com deficiência para fazer um atendimento, e eu não conheço qual é a síndrome, eu não conheço qual é a deficiência, eu não sei se foi uma deficiência adquirida, que esse é um outro contexto, que são pessoas que acabam sofrendo acidente, ou tendo lesões, ou enfim, adquirem uma deficiência, e aí eu tenho que trabalhar como é que era a sua vida antes de adquirir a deficiência, como é que você vê a sua vida agora, quais impedimentos você vê que você pode ter ou não, e é isso que tem que ficar muito claro. Não sou eu que vou dizer para essa pessoa que vai passar. É essa pessoa que tem que saber quais são os limites que ela pode atuar, inclusive tendo prazer da sexualidade, do desejo e tudo mais relacionado à própria sexualidade. Bom, creio que dessa maneira abrangemos todos os assuntos em relação a leis, direitos e garantias. Acho importante, volto a dizer, esse assunto não para e nem começa aqui, né? Esse assunto necessita ser explorado constantemente, sobre todos os aspectos. Acho muito interessante quando eu tenho a oportunidade de debater isso e discutir isso, quando eu tenho uma pessoa com deficiência ao meu lado, porque é um olhar de quem vive, de quem conhece, de quem sabe. Então, vai trabalhar com sexualidade da pessoa com deficiência? Ouça. Nós temos muito mais ainda a aprender em relação à própria sexualidade da pessoa com deficiência do que nós ensinarmos. Nós talvez tenhamos as técnicas, né? Mas o como lidar com essa situação, efetivamente, é só quem vive. Nossa, Luiz, assim, a gente vai ouvindo, né, tudo que você vai trazendo e a gente vê realmente quanto ainda é limitado, né, o nosso conhecimento desse universo. E eu acredito que para as famílias mais ainda, né, porque passa, como você disse, pela própria sexualidade da família, né, dos pais. E dentro dessa questão, o que que você poderia deixar, né, para as famílias que estão nos ouvindo, que de repente têm ou criança ou adolescente, até mesmo o adulto, que eles não autorizam, né, a autonomia, ao ir para a vida. O que que você poderia deixar como mensagem, como algo ou pontos importantes para a família especificamente no lidar com a sexualidade da pessoa com deficiência? Quando eu vou atender uma pessoa com deficiência especificamente, eu estou falando de
de uma pessoa adulta que não precisa da intervenção dos pais, né? Meu propósito é trabalhar com essa pessoa, quais são os limitantes que foram passados em relação à família. Esse é um contexto. Agora, quando eu tenho um atendimento de família, de pessoas com deficiência, que são dois cenários muito interessantes, né? Quando chega uma pessoa com deficiência para buscar uma ajuda, uma orientação, um trabalho, ela sabe o que ela quer. Quando chega a família, na maioria das vezes, ela quer a proteção. Meu filho, é o medo do meu filho passar por alguma situação ruim. Então, o espectro de trabalhar com família é muito maior do que a própria sexualidade. É o medo desse filho não dar certo. É o medo desse filho se frustrar. É o medo desse filho não conseguir ser alguém na vida, né? Então, a sexualidade em si, ela vai entrar nesse combo. E aí, não adianta eu falar para a família, o seu filho, a sua filha vai ter uma vida sexual. Eles não vão me entender, né? Eu tenho que entender primeiro o seguinte, quais são os seus medos enquanto pais de que seu filho tenha uma sexualidade saudável, né? Porque aí a família vai trazendo quais são os conceitos que ela tem da própria sexualidade, o que é uma sexualidade saudável, para depois entrar na questão do pai e da mãe. Porque se eu entrar logo direto no pai e mãe, vocês dois não são resolvidos sexualmente, o casal não volta, a família não volta, né? Porque para eles são resolvidos sexualmente, né? Então é um processo de desconstrução, né? Até chegar. Como é que outro dia eu fui procurado já há um tempo por um casal em relação a uma menina da própria que está em processo de adolescência. E a preocupação da mãe é assim, bom, mas o que eu falo, né, para minha filha? Eu falei, minha pergunta para a mãe foi assim, o que a sua mãe te disse? Minha mãe não disse nada. Eu falei, então tá, então a gente tem uma reconstrução. Como é que você aprendeu? O que foi te dito sobre a primeira menstruação? O que foi te dito sobre um ato sexual? O que foi te dito? Ela falou assim, eu não tive nada. Simplesmente, no primeiro momento em que eu tive a minha primeira menstruação, minha mãe virou e falou assim, ó, tá aqui, na época um pano, tá aqui um pano, isso vai acontecer e fica quieta. E ela só foi descobrir o que era sexualidade com o namorado, né? Ela falou, eu não quero isso para o meu filho. Eu falei, então tá bom, esse é o gancho. Então, quando você me pergunta o que eu digo para pai e mãe, eu tenho que descobrir qual foi o gancho que eles passaram, para entender o que isso foi útil ou não em relação à sexualidade deles, para que eles consigam instruir a sexualidade dos filhos, né? Então, porque eles também têm que reconstruir uma história. Eles também têm que reconstruir o que foi fantasioso da primeira relação sexual e deu certo ou não deu certo. Para dizer, ó, então tá bom, então como é que a gente vai instruir o seu filho ou a sua filha? Como é que a gente vai dizer? E aí, né, até aproveitando o gancho assim, por onde eu começo a iniciação sexual do meu filho? É numa casa de prostituição? Não, mas jamais uma casa de prostituição. Bom, o que você quer fazer? Né? O seu filho vai ter que ter um primeiro contato. Qual é a sua relação, inclusive, sobre a prostituição? Porque se você tem preconceitos, talvez o seu filho só vá precisar desse tipo de profissional. Por isso que eu não critico, eu não posso criticar. Tem uma função, né? E é uma discussão que existe muito fora do país, que são as profissionais ou os profissionais da prática sexual, que não é prostituição, né? Como já chegou a acontecer, o que eu faço que eu vejo com meu filho que tem uma deficiência grave, que eu cuido, ele inclusive tem dificuldade de mobilidade, em que eu percebo que ele tem ereção. Eu sou mãe, eu sou pai, sou eu que vou masturbar meu filho? Como é que é isso? Porque ele não consegue, e eu vejo que tem sofrimento. Então, eu tenho que discutir essas questões. Ou mais ainda, se está institucionalizado, se está vivendo dentro de um hospital ou de uma residência terapêutica, quer dizer que essa pessoa não tem direito à sexualidade? Eu vou dar comprimidos para segurar. Quer dizer, e o direito à vida? Né? E o direito de ser alguém? Que é esse grande questionamento. Então, são vários fatores antes de chegar para a família e dizer assim, olha, vocês precisam resolver a sua sexualidade, né? Como é que é isso? E outra, né? Depois que nasceu, isso é uma pergunta que a gente faz muito para casal, né? Assim, vocês não tiveram relações sexuais? Não. Por quê?
Não, porque tem o cuidado do filho, não, porque merece. Peraí, mas então vocês perderam a identidade de casal? E se tem ninho vazio? E se esse filho eventualmente casa, ou se esse filho eventualmente morre? Como é que vocês vão viver? Acabou o casal? Vocês perderam função? Né? Então, é muito mais complexo do que só dizer resolva a sua sexualidade. É entender todo esse conjunto que envolve o ter ou não prazer, permissão ou não de prazer. Né? Acho que é por aí. Realmente, por isso que esse congresso é família e sexualidade, porque na minha concepção é impossível abordar a sexualidade fora de um contexto sistêmico, né? E principalmente Sim. quando nós falamos aqui da sexualidade da pessoa com deficiência, eu acredito que realmente esse trabalho de reconstrução, né, que você tem mencionado é tão importante. Luiz, eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa que você queira trazer para esse momento. E é como você falou, essa discussão vai anos, né? E eu quero te agradecer demais por esse primeiro contato, que de repente muitas pessoas vão ter um primeiro contato hoje, né, com você sobre esse tema. E nós vamos deixar aqui ao final também todos os seus contatos, as pessoas vão entrar em contato com você com certeza. Mas o que mais você gostaria de trazer para a gente concluir? Porque a gente poderia ficar aqui realmente falando muito Horas. tempo, te ouvindo, né? Porque é muito bom realmente ouvir alguém que tem tanta propriedade, né, para falar sobre o tema. Eu acho que teve um dado muito interessante. Na minha época de pesquisa do mestrado, eu tive muito próximo da Secretaria Municipal da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência na cidade de São Paulo e da Secretaria Estadual da Mobilidade Reduzida também no estado de São Paulo. E eu escutei uma fala que foi muito interessante e que eu carrego até hoje. Eu tenho uma história e uma trajetória de vida de pessoas com deficiência de que nunca foi contada. E agora eu tenho, claro, depois de muito tempo, né, assim, eu consigo trazer essas pessoas para a vida, para a sociedade, uma vida social mais ativa, inclusive sexual. E a fala que eu escutei foi a seguinte: Luiz, é tudo muito novo para a gente que não tem deficiência e tudo muito novo para as pessoas com deficiência. Porque como também não foi dado o direito à vida plena, elas também não sabem o que podem e o que não podem, o que devem e o que não devem, quais são os limites ou não são os limites. Então, eu gosto muito dessa fala, né? Ao mesmo momento em que eu busco o protagonismo de pessoas com deficiência, eu tenho um protecionismo das próprias pessoas com deficiência. É muito curioso isso, né? Assim, eu sempre fui tutelado e agora você está me pedindo autonomia, mas você fala, é importante ter autonomia. Pera, mas sempre me cuidar. E quando você cuida muito, fala assim, não, você está fazendo isso porque eu tenho uma deficiência. Então, é um aprendizado. Foi uma história que foi colocada lá atrás. E um outro dado que e aí, particularmente, como eu trabalhei e convivi com pessoas com deficiência, eu também fui excluído, por incrível que pareça. Né? Porque assim, você que conhece, você que cuida, você que trabalha, né? Então assim, você está fora da normalidade, né? Me incomoda um pouco quando eu olho para uma pessoa ou vejo uma pessoa com deficiência e eu escuto o seguinte: olha, fulano de tal se superou, né? E isso me dói. A bem da verdade, esse indivíduo não se superou. Ele só mostrou para mim que não tenho deficiência, que eu não fui capaz de pensar nele e quais seriam as limitações que ele teria. Ele só mostrou para mim que ele era capaz de fazer por ele e por mim. Porque se eu tivesse historicamente pensado de que algumas pessoas teriam problemas de atitude, né, de locomoção, de subir uma escada, uma rampa, usar um talher, de sentar à mesa, ele não precisaria mostrar para mim de que ele é capaz de fazer até melhor do que eu. Né? Então, o erro não está na pessoa com deficiência. O erro está no ser humano que se diz não deficiente e que se considera normal, na minha percepção. Acho que esse fica como uma reflexão aí para essa discussão. Como você disse, é um pequeno assunto, e eu que agradeço a oportunidade de participar, de poder contribuir. Fiquem à vontade para me consultar quando quiserem.
para poder ajudar e contribuir para que mais pessoas se tornem felizes, não só sexualmente, mas como indivíduo. É isso, né, Luiz? É bem o que você disse, é não definir o ser humano pela deficiência que ele apresenta, né? Luiz, muito obrigada mais uma vez, e para todos vocês que ficaram com a gente, tenho certeza que foi muito produtivo. Tá aqui no final para vocês os contatos do Luiz. Muito obrigada mais uma vez, e a gente se vê na nossa próxima entrevista. Até mais. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima.